Senhor, nós nos sentimos mais uma vez aqui na Tua presença, ó Deus, tanto a expectativa e o desejo que o Senhor fale conosco, como também, Senhor, a nossa insuficiência, porque sabemos que tem tantas coisas maravilhosas, mas estão além da nossa capacidade, porque não é uma capacidade intelectual, mas é a capacidade espiritual de ouvir o Senhor, de entender, de perceber a Tua voz. E é isso que nós queremos, Senhor, nesta manhã. Pedimos e rogamos que a Tua presença esteja conosco, Teu Espírito Santo nos prepare, Senhor, porque nós estamos olhando para acontecimentos passados, mas estamos olhando para o tempo que nós vivemos e para o futuro próximo, Senhor. E queremos entender, Senhor, queremos estar preparados. E é por isso que o Senhor nos deixou a Tua palavra, para que nós pudéssemos entender e estar preparados para aquilo que vem sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então vamos abrir mais uma vez em 2 Reis 19. 2 Reis 19, mais ou menos onde nós paramos domingo passado, capítulo 18, fala sobre os discursos dos generais, dos oficiais da Síria. Vimos que é uma guerra de palavras, né? Antes de entrar em guerra mesmo, era uma guerra de palavras. E então, no capítulo 19, nós mostramos esse ponto em que o rei Ezequias recebeu, ele não estava presente ouvindo o discurso, mas os oficiais dele levaram para ele tudo que eles falaram. E quando o rei Ezequias ouviu essas palavras, ele rasgou as suas vestes, cobriu-se de saco e entrou na casa do Senhor. E ele deve ter feito a sua própria oração ali, mas ele também enviou os seus oficiais e os anciãos, no versículo 2, para levar a notícia para Isaías, o profeta Isaías. E a mensagem de Ezequias para Isaías, no versículo 3 e 4, é que esse dia é dia de angústia, de opróbrio e de blasfêmia. Por que blasfêmia? Porque o rei da Síria tinha falado coisas... O que é blasfêmia? Blasfêmia é desfazer de Deus, de quem Ele é, da posição dEle, né? Então, as palavras que os mensageiros, que os oficiais trouxeram para Ezequias, lógico que ele ficou, né, ele estava enfrentando esse exército, então, claro que ele ficou com medo, ele ficou com temor, o que esse exército vai fazer, vai acabar conosco, mas é muito importante a gente entender que o que está mais em jogo é a causa de Deus. Então, é o que Ezequias falou assim, esse é um dia de angústia, esse é um dia de opróbrio, de vergonha, né? E de blasfêmia. E daí ele falou essa frase que vai ser nosso foco principal nessa aula, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os dar à luz. Né? Então nós queremos, eu vou seguir na leitura e mais uma vez mostrar o que vai acontecer depois, para a gente entender o contexto, mas nós queremos focar nessa parte da mensagem de Ezequias. Ele falou de um tempo de angústia, de dores, e aí ele não usou a expressão dores de parto, mas tudo que ele está falando são dores de parto. É angústia, é blasfêmia, é opróbrio, é perigo, morte, né? Então são dores de parto, mas as dores de parto são para que uma criança nasça. Então, é isso que nós queremos entender. Os filhos chegaram ao parto e não há força para os dar à luz. Versículo 4: bem pode ser que o Senhor teu Deus... Ele está falando com Isaías, né? Então, é o Senhor meu Deus, mas ele está falando com Isaías, que representa Deus. Então, o Senhor teu Deus
Bem pode ser que o Senhor teu Deus tenha ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que o Senhor teu Deus ouviu. Portanto, faze oração pelo resto que ainda fica. Então, quem está com esboço, a gente colocou 3 pontos aqui sobre essa mensagem, né? Não era nenhuma oração específica, mas ele está mandando uma mensagem para Isaías e fala assim: olha só, é um tempo de desespero e angústia, nós não temos força para dar a luz. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, que Deus ouça. É uma coisa quando a gente fala assim: Deus, o senhor não está vendo que eles estão falando mal de mim? Isso tem importância para Deus, nós somos filhos de Deus, Ele se importa com o que as pessoas falam da gente. Só que o problema nosso, da igreja e de Israel naquela época, é que às vezes as pessoas falam mal, mas estão falando a verdade. Às vezes nós não estamos representando Deus. Então, quando a gente se importa com o que as pessoas falam mal de nós, mas o que eles estão falando mal de nós, de fato, nós não estamos representando Deus, Deus não vai nos defender. Deu para entender? Tem um aspecto em que Deus, por mais que nos ame, Ele não vai nos defender no erro. Então existem coisas que, por exemplo, se você começa a falar para uma pessoa, evangelizar ou falar de Jesus para alguém, e ele fala assim: poxa, mas quem é você? A igreja que você representa, que você fala que tem que servir a Jesus, qual igreja? Né? Tem centenas, tem milhares, gente, tem milhares, não é centenas, tem milhares de igrejas. Então, nisso que eles falam mal de nós, às vezes eles estão falando a verdade. Agora, o que nós precisamos identificar quando nós estamos buscando a Deus? Em que sentido que as pessoas estão atacando a Deus? Porque esse é o ponto principal. Se nós estamos representando a Deus e eles estão falando mal de nós, como a Síria falou, por que vocês, ele estava se dirigindo aos soldados, por que vocês estão confiando no que Ezequias fala? Ezequias vai fazer vocês confiar em Deus? Então, nesse sentido, sim, eles estavam falando uma verdade e o povo estava confiando realmente em Deus. Então, a gente precisa realmente saber. Então, é um dia de angústia, é um dia de dores de parto, mas o que preocupava, o que tocou o coração de Ezequias foi que eles estavam falando mal de Deus. Então, se Deus ouvir, não que Deus não se importa conosco, mas Deus está levantando o seu reino. Se o que nós estamos fazendo não é o reino de Deus, Deus não vai nos defender. Então é muito importante a gente entender essa diferença. Não que Deus não abandonou. A história de Israel, Judá, Israel no Velho Testamento nos mostram que mesmo Deus, vendo que o povo não estava representando o seu reino, mesmo assim Ele não abandonou, mas Ele permitiu que eles fossem disciplinados, Ele permitiu que eles fossem para o cativeiro, Ele permitiu que eles fossem derrotados. Então não é um abandono, porque Deus, Ele nos escolheu, Ele escolheu a igreja. Ele não vai mudar de propósito e falar assim: não vou mais trabalhar com a igreja. Não, Ele vai continuar trabalhando com a igreja, e a igreja somos nós, somos toda essa bagunça, toda essa imperfeição que está aí. Ele não vai nos abandonar, mas Ele vai ter que trabalhar, Ele vai ter que fazer uma apuração. Então isso que a gente quer ver aqui. Então, primeiro ponto dessa mensagem é um tempo de dores de parto. Segunda parte dessa mensagem o nome de Deus está sendo afrontado. Então nós vamos entender em todos os momentos até que ponto que nós, como cristãos, como igreja, individualmente, a nossa família, a nossa congregação, a igreja como um todo, nós precisamos saber até que ponto nós estamos identificados com o propósito de Deus, porque Deus não tem nenhum compromisso de defender a nossa obra em si. Somente quando a obra
que nós estamos envolvidos representa realmente Deus. E o terceiro ponto, o terceiro aspecto é no final do versículo 4, ele fala, portanto, Ezequias falando com Isaías, portanto, faze oração pelo resto que ainda fica. Então, o que ele estava falando? Eu já descrevi isso para vocês, mas lembra assim, que quando Deus quando fala sobre remanescente, aqui nesse momento de história, era um remanescente pequenininho, porque das 12 tribos, 10 já tinham ido para o cativeiro, não fazia muito tempo nessa época, 10 já tinham ido para o cativeiro. Então 10 tribos como nação, como povo, não existiam mais. Existia o povo espalhado, um pouco no cativeiro, um pouco na terra, um pouco tinha vindo para Judá. Então as 10 tribos já tinha ficado só um restante. Agora, nessa época, o rei da Síria já tinha conquistado o território de Judá, que era o único território que ainda tinha autonomia, que ainda era um estado independente. E só Ezequias estava falando quando só tinha ele e o povo de Jerusalém, só a cidade de Jerusalém estava de pé. Então quando ele falou remanescente, ele falou assim, olha, tá quase acabando o resto, falta muito pouco para o rei da Síria pôr um ponto final. Então ore pelo remanescente. Ok, então na sequência, eu não vou ler todos os versículos, mas na sequência, porque nós vamos voltar e vamos focar nessa expressão. O que ele quis dizer? Claro que o próprio Ezequias não entendia muito, ele falou sobre dores de parto no sentido de angústia. Ele tinha algo em mente quando ele falou assim, os filhos chegaram ao momento de nascer, porque dores de parto significa que uma criança vai nascer. Mas tem as dores de parto, mas o filho não nasce. E todos nós sabemos que hoje tem os recursos de fazer uma cirurgia, uma cesárea, mas quando a mãe está em dores de parto e não consegue ter o filho, é muito perigoso para a mãe e para a criança. Os dois podem morrer nesse momento. Então, as dores de parto já são terríveis. Agora, ter dores de parto e ter uma criança que vai nascer e não consegue nascer, é uma tragédia, né? Como nós vamos ver, Jesus fala em João 16 que a mulher tem dores de parto, é terrível, ela tem tristeza por um momento, porque as dores são difíceis de suportar, mas depois que a criança nasce, ela esquece da dor por causa da alegria de ter nascido um filho. Então, a dor é difícil, mas quando nasce, você esquece aquilo que sentiu. Então, aqui, as dores são terríveis, mas elas têm um propósito, elas são para trazer um filho, e quando o filho não nasce, a tragédia é maior. Então, Ezequias está falando isso, nós estamos em dores de parto, mas os filhos não nascem. Bom, o que acontece na sequência, a gente já citou um pouquinho na última aula, é que Isaías recebe essa mensagem, e ele recebe uma palavra de Deus imediatamente, e já manda os mensageiros de volta para Ezequias, fala assim, não se preocupe. Gente, todo mundo sabe que quando Deus olha para uma situação, ele vê de modo diferente, né? Tem aquela cena clássica, quando os exércitos da Síria, isso aqui é a Síria, né? São dois lugares diferentes, mas quando os exércitos da Síria cercaram o profeta Eliseu, mais no início desse livro, segundo Reis, cercaram a casa, né? Cercaram a cidade, Samaria, e estavam tudo em volta da casa de Eliseu. O servo de Eliseu falou assim, Eliseu, olha o que está acontecendo, você não está preocupada, mais ou menos como os discípulos, assim, Jesus está dormindo no barco no meio da tempestade, você não está ligando, você está dormindo, e nós vamos afundar todos. Então o servo de Eliseu falou com Eliseu, olha só, e aí Eliseu orou e pediu a Deus para que Deus abrisse os olhos do servo, e ele viu que tinha exércitos celestiais muito maiores do que aqueles que ele estava vendo.
Então, é muito fácil, né, a gente falar, quando a gente não está na situação, né, se você olha para uma outra pessoa, uma pessoa que está enfrentando uma grande luta, você bate nas costas e fala assim: não se preocupe, Deus está com você, tá tudo bem, Deus está contigo. Mas você sabe muito bem que quando a gente passa e a gente não enxerga esses exércitos celestiais, a gente não consegue ver. Então Isaías, ele via, ele tinha certeza, Deus falou com ele tinha certeza que o rei da Síria não ia vencer, não ia. Depois ele fala assim: o rei não vai nem entrar na cidade de Jerusalém, não se preocupe. Mas você acha que Ezequias ficou tranquilo? Claro que deve ter sido bom ele ouvir isso. Mas o que aconteceu? Então Isaías falou: não se preocupe, eles vão ouvir um boato, eles vão ouvir um rumor, uma notícia e vão embora. E de fato, quando esses oficiais da Síria voltaram, eles estavam em Jerusalém, o rei da Síria com os exércitos estava numa outra cidade em Judá, não muito longe, mas não estava ali na cidade ainda. Então quando eles levaram essa mensagem, aí foram voltar, e Ezequias mandou os mensageiros para Isaías mandou de volta, falou assim: olha, não se preocupe, eles vão embora. Aí, de fato, aconteceu isso. Rabsaque, que esse general da Síria, ele voltou no versículo 8, ele achou o rei da Síria pelejando contra Líbna, que é uma cidade de Judá, e logo eles ouviram uma notícia que o rei do Egito estava vindo para atacar. Então realmente eles tiveram que ir embora. Só que na hora de ir embora, o rei Senaqueribe, o rei mesmo da Síria, ele falou assim: Ezequias vai achar que o Deus dele teve poder e está livre. E aí ele mandou uma carta. Então primeiro ele mandou, né, capítulo 18 tem todo esse discurso dos generais, né, falando pessoalmente, mas depois ele mandou uma carta. Eles estavam indo embora e ele mandou uma carta, e nessa carta, vamos ler só o início da carta aqui no versículo 10, fala assim: assim direis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Então assim, você está vendo que eu vou embora? Você vai ficar tudo feliz? Não fique, porque eu voltarei. Eu vou voltar e vou acabar com vocês, ok? Então ele falou, e era a mesma coisa, mais ou menos que tinha falado antes. Todos os outros deuses das outras nações se renderam diante de mim, eu venci a todos, então vocês também não vão vencer, porque o Deus de vocês não é melhor do que o Deus das outras nações. E diante disso, versículo 14, recebendo Ezequias a carta das mãos dos mensageiros, lendo-a, subiu à casa do Senhor e a estendeu perante o Senhor, ok? Então, só para vocês verem essa sequência, e depois nós vamos falar sobre essa oração de Ezequias, que ele fez para Deus, que a primeira ele mandou mensagens para o profeta, agora ele fez uma oração para Deus. Ele fala de novo que a questão não é eles serem derrotados, a questão é Deus ser envergonhado. Então isso é fundamental para entender. Se nós estivermos do lado de Deus, se nós estivermos interessados na causa de Deus, se a causa de Deus e o reino de Deus é mais importante para nós do que o nosso nome. Hoje que existem tantas igrejas, né, vamos supor que eu faço parte de uma congregação, ou que eu seja líder de uma congregação, e eu falo assim: meu Deus, a minha igreja vai acabar. O povo se dispersou, sei lá, alguma coisa aconteceu, virou confusão, a igreja vai acabar. A minha igreja? Então, o que é importante não é a minha igreja, o meu nome, a minha reputação, o que eles vão falar de mim. Essas coisas não são importantes, vão se tornar importantes somente na proporção em que eu realmente estou defendendo a causa de Deus.
porque a oração, nós vamos ler isso depois, mas versículo 19, o finalzinho da oração de Ezequias: agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos. Ok, nós queremos ser libertos desse perigo, dessa ameaça. Por quê? Para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Eu acho que ainda nós estamos preocupados que todos os reinos da terra saibam que nós somos a igreja certa, e que Deus está defendendo a gente porque nós somos certos, e o que Deus quer é que a gente defenda o nome dele, ok? Mas então vamos focar então nessa expressão que Ezequias usou no versículo 3, esse dia é dia de angústia, de opróbrio, de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os dar à luz. A minha pergunta, o que eu quero, assim, nós vamos ler alguns outros textos que falam sobre dores de parto, mas o ponto central é isso aqui. Eu coloquei aqui na lousa que dores de parto na Bíblia, tem vários lugares que falam de dores de parto, nós não vamos ler todas, mas tem várias referências que falam de dores de parto, e sempre essas dores de parto, quando se referem é um sentido figurado, né? Dores de parto de uma nação, dores de parto de um povo, sempre se refere a um tempo de tribulação. Então as dores de parto são um tempo de tribulação, de angústia, e sempre envolvem o juízo. Então, quando Deus está para julgar ou uma nação ou outras nações, quando tem um tempo de juízo, um tempo em que Deus vai retribuir, em que Deus vai castigar de acordo com a maldade do homem, então é chamado um tempo de dores de parto, ok? Então, a gente tem, não é difícil entender essa parte. Dores de parto, sim, as dores de parto são consideradas as dores mais intensas do ser humano. Eu não sei se literalmente são, se já se mediu todas as dores que o homem ou a mulher podem passar, mas dizem que a dor de parto pelo menos no sentido simbólico, e deve ser, né? Como eu nunca tive dor de parto, não sei avaliar, e tem uma outra dor que o pessoal fala muito, que é terrível, que eu nunca tive, e espero nunca ter, é a dor de cólica de rim, né, de pedra de rim. Não sei se tem alguma dor pior do que essa, mas estou lembrando dessas aí, sim, que são dores terríveis. Então, você entender as dores de parto como um tempo de angústia não é difícil. Agora, o ponto que por que Deus podia ter usado uma outra dor, né? Como eu falei, uma cirurgia, sei lá, tem dores terríveis. Eu acho que tem várias situações que a pessoa passa por muitas dores, mas a dor de parto é usada não só porque com certeza representa uma das dores, ou a dor mais intensa que o ser humano pode passar, inclusive até faz parte daquela maldição original do pecado, né? Então, tem algo muito, muito significativo, né, sobre as dores de parto. Mas a dor de parto, como já falei, a dor de parto tem um objetivo. A dor de parto não é uma coisa assim, né, você está doendo porque tem uma doença, né? A dor da cólica de rim é porque aquela pedra precisa ser expulsa. Mas a dor de parto é para que nasça uma criança, é uma coisa positiva. E como já mencionei em João 16, Jesus diz que essa dor, por intensa que seja, né, a minha filha mais velha falou assim que é verdade, né? Ela teve parto normal e passou pelas, né, 2 vezes já, né, passou pela dor de parto, e ela fala que depois ela não lembra mais da dor. Ela, assim, realmente, ela tenta lembrar da intensidade, ela tenta lembrar daquilo que ela passou, sabe que foi doloroso, sabe que, né, assim, não é que não existe na memória dela, mas ela não consegue, sabe, assim, sentir aquela dor, assim, fazer com que, nossa, aquela dor sentiu assim. Então, realmente, a dor de parto é uma coisa positiva, é muito dolorosa, é um processo doloroso, mas é positivo porque nasce
uma criança. Então a minha pergunta aqui hoje é: essas dores de parto que Ezequias está falando, e a gente está colocando para vocês que o tempo de Ezequias representa algo para nós, e algo muito significativo, porque o tempo de Ezequias é uma das 4 vezes que a gente colocou aqui, também relacionou as 4 vezes que Jerusalém na Bíblia ou já aconteceu ou vai acontecer, né? Porque das 4 vezes que Jerusalém é mencionado assim, um ataque de Jerusalém na Bíblia, essa é a primeira de Ezequias. Depois teve a segunda, uns 100 anos, 100 e poucos anos depois, que foi quando foi para o cativeiro de Babilônia. Depois teve a terceira, poucos anos depois de Jesus, quando os romanos destruíram Jerusalém. E agora vai ter uma quarta, e parece que até uma quinta, se você olhar antes da volta de Jesus e depois no fim do milênio, vai ter mais 2 vezes que os reinos da terra vão se reunir contra Jerusalém. Então esse período é muito significativo, e nós queremos entender isso, porque da segunda e terceira vez, né, do cativeiro de Babilônia e da destruição de Roma no ano 70, Jerusalém foi derrotada, foi destruída. Mas agora no tempo de Ezequias não foi, e na volta de Jesus, que nós estamos esperando agora, a gente já vê muitas nações tomando uma posição contra Jerusalém. Então a gente já vê esse cenário se formando, mas Jerusalém não será destruída. Porém, algo muito semelhante, pelo que a gente entende nas profecias, algo muito semelhante vai acontecer. Então esse tempo de Ezequias é muito significativo para os nossos tempos, porque no nosso tempo também a promessa é que Jesus vai voltar. Aliás, a segunda vinda, Jesus voltar, vai ser especificamente para salvar a cidade de Jerusalém. Na hora que parece que não tem mais jeito, que todo mundo, as nações vão destruir Jerusalém, isso é descrito em Zacarias 14 e também Apocalipse 19. Então na hora que vai destruir Jerusalém, Jesus volta, porque se ele não voltasse, se o anjo do Senhor não fizesse uma aparição sobrenatural aqui nessa história de Ezequias, se ele não aniquilasse os exércitos da Síria, Ezequias não tinha uma chance. Ele não tinha chance, naturalmente falando, ele não tinha. Então é muito semelhante, né? Muito parecido. Então essas dores de parto também fazem parte do que nós precisamos entender para a nossa época, ok? Eu consegui pelo menos a sua expectativa, o seu interesse no assunto, porque essas dores de parto vêm antes. E gente, eu tenho essa sensação. Se eu fosse mandar uma oração para Deus, eu falaria assim: não chegou esse momento crítico ainda, nós não chegamos ao momento de angústia, mas já prevendo, eu falaria com Deus: Deus, as dores de parto estão vindo por aí, mas eu acho que nós não temos força para dar a luz. Agora a pergunta é: dar a luz o quê? O que Ezequias estava esperando? Filhos, tem a angústia, dores de parto, mas para dar a luz o quê? O que vai nascer? Então é isso que nós queremos ler rapidinho. Nós vamos ver algumas passagens para esclarecer, para a gente ter um pouquinho mais de entendimento. Então nós vamos começar em Oséias, o profeta Oséias, que aliás é um profeta dessa mesma época, ok? Ele é um profeta um pouquinho antes, mas ele é contemporâneo de Isaías, né, de Ezequias. Então no livro de Oséias, capítulo 13, e é sempre importante, eu sempre falo que você pode ler os textos da Bíblia, do Velho Testamento principalmente, você pode ler esses textos fora de contexto, ou seja, você pega um versículo solto e Deus pode te falar, mesmo que você não pense, quem é Oséias, em que época que ele estava profetizando,
Mas para a gente entender melhor o sentido, é sempre importante a gente ler, a gente entender, a gente lembrar do contexto histórico. Então, Oséias, capítulo 13, e eu quero que vocês prestem atenção para entender por que ele fala o que ele fala nesse versículo, porque é importante entender o contexto. Oséias era um profeta contemporâneo, um pouquinho antes dessa época, a maioria das profecias dele. Oséias era um profeta que falou basicamente para aquela outra parte de Israel, as 10 tribos. E ele falou, toda a profecia dele é falando sobre o que ia acontecer, que eles iam ser levados para o cativeiro, mas o profeta sempre fala, mas procurando levar o povo para arrependimento. Porque o profeta fala, igual Jonas, assim diz o Senhor, Deus vai destruir Nínive. E Deus destruiu Nínive? Não destruiu. Então o profeta ficou como mentiroso? Não, porque ele falou assim, Deus vai destruir Nínive se vocês não se arrependerem. Então, essa sempre a profecia de Deus, ela tem esse objetivo de levar ao arrependimento. Então, o que Oséias estava profetizando nesse capítulo? Ele estava falando sobre o pecado das 10 tribos da nação, nessa parte do norte, essas 10 tribos de Israel, e ele fala no versículo 12, a iniquidade, 13 e 12, a iniquidade de Efraim. Quando ele falava Efraim, era simbólico das 10 tribos, né? A iniquidade de Efraim está atada, está, sim, Deus já fez o registro, né? Assim, antes que Deus faça o registro do seu pecado, do meu, a gente tem que se arrepender para ele apagar, porque quando ele faz o registro e ata e coloca dentro de uma caixa fechada, é mais ou menos como assim, passou do tempo, agora não tem mais jeito. Então a iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado, que nessa época tem um momento que tem chance de arrependimento, e tem um momento que Deus fala assim, né, agora vai acontecer mesmo. Agora o que eu queria que vocês vissem é o versículo 13, dores de mulher de parto lhe sobrevirão, mas ele é um filho insensato, já é tempo, e quando se lhe abre o ventre, não sai para a luz. Tem várias traduções aqui, mas a ideia é a seguinte, isso aqui também todo mundo acho que sabe, né? Parto normal, parto cesáreo, assim, o bebê é retirado mesmo quando o bebê não está na posição de nascer. O que ele está dizendo aqui é, a mulher está com dores de parto, chegou a hora de nascer, e aqui é meio engraçado, né? Porque não é culpa, no caso literal, não é culpa do bebê, o bebê não está fugindo de nascer, ele não está saindo do lugar para não nascer, mas aqui está colocando como se Efraim fosse um filho insensato, que ele não se permite, ele não chega no lugar certo para nascer. Então é isso que está falando, é tempo, já é tempo, chegou a hora, mas ele não está no lugar em que deve vir a luz. Ok? Deu para entender? Então é essa situação que Ezequias também falou na passagem que acabamos de ler. Estamos com dores de parto, mas o filho não nasce. Agora, na sequência, ele fala no versículo 14, ele fala, onde estão, no meio do versículo, onde estão, ó morte, as tuas pragas, onde está, ó inferno, a tua destruição? Então eu quero que vocês lembrem que nossa pergunta é, que filho é esse que vai nascer? Que filho é esse que vai nascer? As dores de parto são para que nasça um filho. Então a ligação em vários textos, nós vamos ver a ligação com o fim dos tempos e essas coisas que eu coloquei aqui, nós vamos ver na sequência. Então agora vamos para o profeta Isaías, no capítulo 26, que tem uma passagem que vai ajudar bastante a entender essa relação.
Isaías 26, vamos começar no versículo 16. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles, está falando sobre o povo de Deus, vindo sobre eles a tua disciplina, derramaram a sua oração secreta. Algumas traduções falam como se estivesse sussurrando, né? Assim, é um tempo de angústia. Eu não sei se a ideia aqui é que é tão angustioso que você nem consegue orar em voz alta. Eu não sei se você já passou por isso, mas existem momentos em que, mesmo que, aí tem também diferença, tem pessoas que oram alto, tem pessoas que oram baixo, né? Isso nem sempre é orar alto, nem sempre é sinal do Espírito Santo. Pode ser, mas pode não ser, né? Você pode orar alto simplesmente por uma questão sua. Tem gente que fala alto, né? Tem criança que grita, né, quando chora, e tem crianças que são mais discretinhas. A nossa oração, às vezes, é uma oração quieta. Vocês acham que a oração quase silencioso, cochichando, você acha que essa oração pode ter poder, ou para ser uma oração intensa tem que falar alto? O que vocês acham? Tem um exemplo bíblico muito forte, não sei se vocês estão lembrando. Ana, muito bem. Ana, ela orava e até o Eli, né, o sacerdote Eli, achou que ela estava embriagada, porque estava mexendo os lábios e não saía som nenhum. E Deus ouviu aquela oração. Ela orou com profunda angústia diante de Deus e não se fazia ouvir a sua voz. Então, não estou dizendo que se você está angustiado você não pode falar alto, pode, né? Mas só assim, o tom de voz não significa a intensidade, né? Tem que ser uma coisa intensa. Então, eles derramaram sua oração secreta. Versículo 17: como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós, por causa da tua presença, ó Senhor. Então aqui está falando sobre um momento de angústia, um momento de dores de parto. Agora versículo 18: concebemos nós e tivemos dores de parto, mas como Ezequias falou, não tem criança. Porque ele falou assim, dores de parto, mas isso não foi senão vento. Agora presta atenção no restante, porque aqui o Isaías vai falar qual filho que estava esperando que não veio. Ele falou assim, veio a disciplina, veio a angústia, vieram as dores de parto, nós gritamos ou oramos em silêncio, mas não concebemos nada, só concebemos vento. Mas qual o filho que ele esperava? Aqui fala qual filho. Livramento não trouxemos à terra, nem demos à luz moradores do mundo, ou aqueles que habitam no mundo não voltaram à vida. Esses textos, né, a gente tem que às vezes comparar e ver como é que é, porque às vezes são... eu imagino assim que quem fez a tradução assim, foi muito difícil. Todos os tradutores da Bíblia assim, têm muita dificuldade, porque tem às vezes expressões que é difícil saber o que ele queria dizer, mas a ideia, aí ele continua no versículo 19, mas os teus mortos viverão, os seus cadáveres ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, teu orvalho, ó Deus, é como o orvalho das ervas, a terra dará à luz seus mortos. Então, eu coloquei aqui já para a gente ir assinalando algumas coisas que são os filhos que devem nascer das dores de parto. E o que ele está falando aqui é ressurreição. E em Oséias 13, ele também falou sobre a morte, que não tem mais poder e tal. Então, o filho que deve nascer, não que nós vamos gerar a ressurreição, mas um momento de angústia, vocês vão entender, nós vamos lendo outros textos, mas só quero que vocês vejam essa relação. Quando ele fala de dores de parto, quando ele fala desse tempo final de angústia, ele está falando sobre algo que precisa acontecer.
E aqui fala de ressurreição e fala também de renovação da terra. Assim, na verdade, o que nós estamos esperando? Está tudo aqui, né? Você pode ler todos. Tem passagens que vão falar sobre a restauração de Israel e vai falar sobre a volta de Jesus. Então, o filho que vai nascer tem a ver com tudo isso. Quando Ezequias mandou a mensagem para Isaías dizendo: nós estamos com dores de parto, mas os filhos não vêm à luz, ele estava falando sobre libertação, ele estava falando sobre a glória de Deus, ele estava falando assim: nós estamos nesse momento de angústia, mas nós não temos força para trazer à luz o que Deus quer. E gente, é muito, muito importante entender que tanto angústias pessoais, todo mundo passa por tribulações, todo mundo passa, menor ou maior grau, todo mundo passa por momentos difíceis na vida, mas lógico que nós estamos falando aqui é mais uma coisa coletiva, ok? Mas o que eu quero dizer antes de prosseguir é: as dores de parto têm um objetivo. Deus não traz sofrimento, Deus não permite sofrimento na nossa vida sem propósito. As dores de parto vêm, é difícil, faz parte da nossa jornada por causa do pecado, é por causa de tudo que está envolvido aqui na nossa vida, mas as dores de parto são para um objetivo. E durante esses anos de estudo sistemático, muitas e muitas vezes eu falo desse livro, eu vou falar de novo agora, que tem um livro maravilhoso que fala sobre isso, não existe mais, a gente só consegue xerocar, já foi publicado em português, chama-se Não Desperdice as Suas Lágrimas. E esse título eu sempre faço menção aí, porque só o título resume o que eu quero falar, que a gente pode ter dores de parto e só dá à luz vento. Como eu falei, é dupla tragédia. Tragédia porque você está sofrendo e tragédia porque não produz nada. Agora, o sofrimento no propósito, no plano de Deus, tem que passar por sofrimento, não chega. Depois do pecado do jardim do Éden, Deus falou com a mulher: você não vai mais ter filho sem dor. Isso faz parte, o trabalho do homem não é sem dor. Então nós temos dor, a dor, o sofrimento faz parte da nossa vida. Mas ter dor e não ter filho é muito pior. Então nós precisamos entender que essa angústia, essa situação, ela vem para que haja vida. Então vamos agora para Isaías 66. Vai falar também sobre dor de parto, mas já vai falar aqui de um jeito muito mais esperançoso. Isaías 66. Versículo 6, 66, 6. Uma voz de grande tumulto virá da cidade. Cidade, na verdade, está se referindo aqui a Jerusalém. Uma voz de grande tumulto virá da cidade. Uma voz do templo, que é onde Deus está. Voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Quando assim, sempre tem cumprimentos parciais. Deus julgou o mundo em várias épocas no passado, por exemplo, no dilúvio, Deus mandou juízo. Sodoma e Gomorra, Deus mandou juízo. Na Segunda Guerra Mundial, assim, muitas guerras, né, mas estou pensando na Segunda Guerra Mundial, que houve milhões e milhões de mortos, houve muito juízo de Deus, mas tem um momento, porque a gente sabe que muitas coisas ruins, e é isso, nós estamos vivendo numa época assim agora, né? Nós estamos vivendo numa época em que tem muita coisa ruim acontecendo, por exemplo, no Brasil, mas não é só aqui, mas tem muita coisa ruim acontecendo, e não é só no governo, é por toda parte. Você não consegue ligar a televisão sem ver algumas, assim, tem tragédias que não são causadas por uma pessoa, mas muitas tragédias são. Muitas coisas acontecem, né?
motorista bêbado atropela crianças, assim, muitas coisas ruins acontecem, e muitas pessoas dessas que praticam maldade não recebem juízo agora. Então a Bíblia fala muito claro que tem coisas que a pessoa faz uma maldade e o juízo cai sobre ela, isso acontece também, mas muitas vezes o juízo não acontece, e a Bíblia fala muito, vai chegar um dia em que Deus vai julgar toda a maldade, toda a iniquidade, para vir o reino de Deus. A gente tem falado isso às vezes, para vir o reino de Deus, esse reino que a gente anela, esse reino que a gente sonha, um reino de justiça, um reino de harmonia, um reino de natureza restaurada, um reino de beleza, um reino de paz. Esse reino que a gente busca não pode vir sem ter dores de parto. Mesmo Deus sendo Deus, que criou todas as coisas pela palavra da sua boca, pela forma como Ele age, pela justiça dEle, Ele não pode simplesmente gerar um novo céu e nova terra. Ele vai ter um novo céu e uma nova terra, vai ter um reino, tudo restaurado, mas virá como sequência, assim como o nosso corpo será transformado num corpo glorificado, essa terra será transformada, ela não vai ser descartada, ela vai ser transformada, mas para que haja essa transformação, tem que ter dores de parto. Romanos 8 fala sobre isso, toda a criação geme, é a mesma ideia, a criação está sentindo dores de parto. Então vai nascer, então esse momento que ele fala, versículo 6, a voz do Senhor que dá o pago aos seus inimigos, existe um momento que Deus vai julgar toda a maldade, Ele vai tirar toda a maldade da terra, para que Ele possa construir um reino perfeito. Agora aqui fala, versículo 7, essa parte é a parte boa, antes que estivesse de parto, deu à luz, antes que lhe viessem as dores, deu à luz um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas não é que não teve dores de parto, é que foi muito rápido. Foi muito rápido. Existem, eu não sei se vocês conhecem, a minha irmã também, há muitos anos, a terceira filha dela nasceu em casa, não deu nem tempo dela chamar ninguém, ela entrou no banheiro e a criança nasceu. Assim, acho que, eu não lembro se ela falou que teve dor, assim, mas foi tão rápido que, assim, né, acontece isso. Então, ele está dizendo isso, não é que não tem dores de parto, mas é tão rápido que ele fala assim, no versículo 8, no final, mas Sião mal sentiu as dores de parto e já deu à luz a seus filhos. Abriria eu a madre e não faria nascer, diz o Senhor, faria nascer e fecharia a madre, diz o teu Deus. Então agora eu quero que vocês olhem na sequência, porque tem as dores de parto, o objetivo é que nasça um filho, esse filho tem a ver com tudo isso que nós colocamos aqui do lado, né? Ressurreição, restauração. Então eu quero que vocês vejam aqui a partir do versículo 10, o que ele descreve como resultado desse nascimento. Nós queremos saber quem que vai nascer, o que vai nascer. Então ele fala, regozijai-vos com Jerusalém, alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais, enchei-vos de alegria por ela, todos os que por ela pranteastes. Por que prantearam antes? Porque estava com dores de parto, estava passando por angústia. Aí ele fala, versículo 11, pois mamareis, vos fartareis dos peitos das suas consolações, sugareis e vos deleitareis com a abundância da sua glória, porque assim diz o Senhor, estendereis sobre ela a paz como um rio, a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então sereis amamentados, sereis carregados ao colo, sobre os joelhos sereis afagados,
Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Em Jerusalém vós sereis consolados. Isso vereis e alegrar-se-á o vosso coração, vossos ossos reverdecerão como a erva tenra, a mão do Senhor será notória aos seus servos, ele se indignará contra os seus inimigos, o Senhor virá em fogo e os seus carros como um torvelinho, para tornar sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Então, essa aqui é uma descrição do quê? Da volta de Jesus, né? Que vai trazer juízo, por um lado, mas vai trazer restauração de Israel, vai gerar a ressurreição, vai gerar a renovação da terra. Então tudo está interligado. Então quando ele fala assim, quem que vai amamentar? Ele está falando de todas as pessoas. Em Jerusalém, assim, então os filhos é o reino de Deus, é a noiva de Jesus, é a consumação de todas as coisas. Então é isso que precisa acontecer. Quando Ezequias então falou, chegaram as dores de parto, mas os filhos não nascem, ele sabia que essa angústia, esse ataque, essas coisas que estavam acontecendo, não eram em vão, era para que nascesse, era para que acontecesse alguma coisa. Então é isso que eu queria que nós realmente nos apropriássemos dessa ideia. A angústia pessoal tem um objetivo: não desperdice suas lágrimas. Todo sofrimento, toda tribulação tem um objetivo, e Deus está fazendo. Nós precisamos aprender. Nós vimos semana passada, né? Tem uma estratégia de buscar de Deus, de depender de Deus. Como que nós vamos lutar? Nós não vamos entrar no mesmo tipo de luta com as outras pessoas, como o mundo tem. Não são as mesmas armas, mas nós precisamos entender o que é que vai nascer. Agora, o que eu estou falando não é, eu estou aproveitando para falar de tribulação pessoal, mas o que eu estou falando mesmo é de uma coisa coletiva. Eu acho que não vou ler, mas se vocês estiverem anotando, ou só para lembrar, Jesus falou sobre dores de parto. Ele falou em João 16. João 16 ele fala no contexto assim, né? João 14, 15, 16, Jesus estava falando com os discípulos, falando que ia embora, e os discípulos estavam ficando tristes. Então ele falou com os discípulos: olha, vocês vão ficar tristes por um tempo, porque vocês vão sentir minha falta, mas é por um tempo e depois eu vou voltar. E essa volta, né, ele falou da volta do Espírito Santo, mas ele também estava falando da volta final. Então o tempo de dores de parto, na verdade naquela passagem de João 16, estava falando sobre todo esse tempo da igreja. O tempo, esse tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus é um tempo de dores de parto, mas é claro que no fim vai ter muito mais, né? E em Mateus 24 ele reforça isso. Ele fala sobre nações, sobre guerras, sobre fome, sobre desastres naturais, e ele fala sobre perseguição. E ele fala assim, tudo isso é o princípio das dores. Então existem dores de parto que vêm antes da volta de Jesus. E o último, eu quero que vocês abram comigo só para ver essa visão final. Teve uma época que nós estudamos um pouco sobre isso, já faz algum tempo, mas Apocalipse 12 é a passagem mais clara que fala sobre as dores de parto e que precisa nascer um filho, ok? Apocalipse 12, versículo 1: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça.
Mulher na Bíblia representa a igreja ou a nação de Israel, mas tem a ver com as duas coisas, porque ela tem 12 estrelas, que seriam os 12 apóstolos. Ela é vestida do sol, que é Jesus, então ela resplandece, ela brilha com a luz de Jesus. E versículo 2, ela está grávida. E aí, se você pensa na igreja como esposa de Jesus, ela está grávida porque ela teve contato íntimo com Jesus. Então, enquanto a igreja está meio distante, meio longe, só fazendo coisas da sua própria vida, ela não vai ficar grávida. Então, o próprio fato de ficar grávida é um resultado de comunhão íntima com Jesus. Ela está grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos. Olha que descrição! Ela grita de dor e sofre tormentos para dar à luz. Gente, só pensa numa coisa aqui: a maioria até hoje, a maioria dos cristãos nas diversas igrejas ou não ligam muito para a volta de Jesus. Existem grandes segmentos de cristãos que nem estudam, nem, sabe assim, Jesus vai voltar, mas assim, não é uma coisa que é muito real, e às vezes até assim fica meio que, sei lá, parece que é uma coisa que o reino de Deus vem de uma forma, assim, parece que não tem aquela ideia, não, vem Jesus de uma forma visível, vai pôr fim nessa era. Então tem muitos cristãos que nem estão ligando muito sobre a volta de Jesus, mas a grande maioria dos cristãos que estudam sobre a volta de Jesus aprenderam que a igreja não vai passar por tribulação. A igreja vai embora antes dessa tribulação chegar. Mas gente, o que você faz com essa profecia aqui? Essa é a mulher pronta para receber Jesus, é a noiva, e ela está gritando com dores, porque realmente ela tem algo importante. Esse aqui está mostrando o final dos tempos. O diabo vai lutar, eu não vou ler o capítulo todo, né, assim, mas ela, no versículo 3 já fala: viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, 7 cabeças e 10 chifres, sobre suas cabeças 7 diademas, sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, que são os anjos, que caíram. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe devorasse o filho. Satanás quer devorar o filho. Isso se cumpriu 2 vezes, né? Assim, uma vez e ainda vai acontecer outra. E isso foi claro, quando Jesus ia nascer, Satanás estava ali, ele queria matar todas as crianças, né, da cidade de Belém, e isso vem na história. O diabo sempre estava tentando matar a descendência de Davi. Então o dragão está ali pronto para devorar, mas isso tem um cumprimento final, porque a igreja no final dos tempos precisa se unir com Israel, e vai ter um filho, vai gerar alguma coisa. O que é que vai gerar? É essa preparação, é a igreja estando pronta. Romanos 8, você tem que ir ligando todas as coisas e entendendo que a igreja vai passar por um tempo de grande angústia para poder gerar o que Deus quer que seja gerado, que a gente não sabe definir exatamente, mas que vai levar a tudo isso aqui. Deus está preparando o caminho para a sua volta. Agora, quando chegar o momento, Isaías fala assim: mas mal começou a ter as dores de parto, já deu a luz. Então vai acontecer, tem um período preparatório de dores, mas como ele fala em Isaías, mas Deus vai dar um filho e não vai dar força para dar a luz? Ezequias falou com Isaías: nós não temos força para dar a luz, mas deram a luz, porque o livramento, o que aconteceu? Qual foi o filho que nasceu no tempo de Ezequias? Foi o livramento que o anjo fez, e todas as nações da terra viram que a grande potência daquela época, a Síria, não conseguiu conquistar Jerusalém. Então Deus foi glorificado. Esse é o filho que precisa nascer.
Então, finalizando, a igreja, quem recebe os informativos do Asher, né, lá de Israel, acho que a última, né, que recebemos na semana passada, ele falou assim: o tempo do fim é um tempo de vitória, mas é um tempo de tribulação e perseguição. As duas coisas acontecem simultaneamente. A mulher, a igreja, ela vai ficar gloriosa, mas ela vai gritar com dores de parto, mas ela vai ter um filho. Então, assim, são as duas coisas que vão acontecer. E a coisa mais prática, porque tem muitos detalhes aqui que a gente não sabe como vão acontecer, mas a coisa mais prática que a gente precisa saber, que eu acho que nós não estamos preparando o nosso coração. Eu estava pensando hoje assim, essa criança, lembra aquela primeira passagem de Oséias? A criança não entrou na posição. Efraim, ele falou assim: Efraim é um filho insensato, porque ele não chega no lugar que ele precisa chegar para nascer. Qual é o lugar que nós precisamos chegar para poder nascer? A figura é meio estranha, porque nós somos a mulher como igreja, mas tem algo dentro de nós que precisa chegar no lugar para poder nascer. Isso faz parte da igreja. Encaixar, tem que entrar na posição. E o que é encaixar? O que é chegar no lugar que Deus falou em Oséias? Efraim é um filho insensato, ele não encaixa, ele não entra no lugar, ele fica se virando e fugindo do lugar. O que é entrar no lugar certo? Eu acho que tem muitas coisas que nós poderíamos, assim, fazem parte de um todo, mas eu acho que uma das principais é a gente entender que a igreja é chamada para sofrer pela causa de Deus, para que o reino de Deus possa vir. E nós estamos fugindo do sofrimento, nós estamos nos desencaixando toda hora que Deus está colocando. Tá, ó, eu vou te dar um empurrão, entra aqui no lugar, e a gente sai, fala assim: não quero, né? Se a criança pudesse pensar, ela não sairia, não é verdade? É muito melhor dentro do útero do que fora, né? Ela tem toda a comodidade, ela recebe tudo. Então, assim, por que a criança chora quando sai, né? Assim, porque é um impacto, né? É um abalo forte. Então, mas Deus quer nos fazer encaixar no lugar certo. Então, essa preparação não significa, gente, sempre lembrar que nós não gostamos de sofrimento. A igreja, os discípulos de Jesus, os filhos de Deus, nós não buscamos, nós não induzimos sofrimento. Sabe aquela ideia assim: eu sou um pecador, então eu preciso me flagelar para pagar os meus pecados. Gente, não precisa, não precisa buscar o sofrimento, porque o sofrimento vem. Mas a gente não pede sofrimento, a gente não ama o sofrimento em si. O que nós queremos é a glória de Deus, o que nós queremos é a causa de Deus, o que nós sonhamos é esse reino que vem quando Jesus voltar. Isso, Romanos 8, não deu tempo de ler, mas Romanos 8, ele fala da gloriosa liberdade dos filhos de Deus, toda a natureza restaurada, tudo que Deus planejou, aquilo que aconteceu no Jardim do Éden e outras coisas que não deu tempo, porque Deus tinha planejado algo no Jardim do Éden e o pecado cortou o que Deus ia fazer em toda a terra. Então, tudo que Deus planejou, tudo que Deus pensou no início da criação, vai acontecer. Esse reino maravilhoso de harmonia, principalmente o nosso contato, proximidade com Jesus, nosso noivo, a justiça. Já pensou um mundo de justiça, um mundo onde tudo é feito de maneira certa, um mundo onde você pode conhecer a verdade, porque aqui a gente sempre tem a sensação que a gente não sabe a verdade sobre os fatos, sempre tem, parece que engano, mentira. Então tudo isso que vem
Isso é a gente esperar algo melhor. Nós oramos para que Deus coloque um governo melhor no Brasil, por exemplo. Nós oramos para isso. Só que dentro do nosso coração nós temos que estar preparados, porque em algum momento, eu não sei se o momento é agora, mas em algum momento as coisas vão piorar. Entende a diferença? A gente não ora para que piore, a gente não sai e fala assim, vocês estão achando que vai melhorar? Sabe as pessoas que sempre falam que o pior vai acontecer, né? O pessimista. Não adianta tirar esse presidente que o outro vai ser pior ainda. Pode até ser que seja, mas não é essa a nossa oração. Nós oramos, eu estou falando de política, mas em todos os sentidos, na economia, na situação do mundo. Nós queremos que haja paz lá em Jerusalém, queremos que os palestinos recebam justiça, que eles possam também ser acolhidos. Nós oramos para isso, mas em algum momento, de acordo com a Bíblia, a aflição, as dores de parto vêm. A mãe que está grávida, ela sabe que talvez hoje ela vai passar bem, mas em algum momento, se estiver chegando o período de nascimento, em algum momento a coisa vai ter um processo de dor. Então, isso é a gente entender, a gente saber que algo maravilhoso vem, mas que Deus nos chamou para fazer parte desse processo de dores de parto, para que o reino eterno possa vir, ok? Então, as tribulações não são sem sentido. As pessoas olham como eu falei, você olha para a sua situação e fala assim, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Não desperdice suas lágrimas, você está passando por isso porque Deus tem algo para produzir. As dores de parto vêm para que a criança nasça. Por que o Brasil está passando por isso? Por que a gente tem que passar? Por que a gente não pode ser uma Suécia, uma Suíça, uma Noruega, um país de primeiro mundo? Por que as coisas não funcionam aqui? A gente não ora para que as coisas não funcionem, a gente não deseja que as coisas piorem. Nós oramos para que Deus abençoe, para que Deus tenha misericórdia do Brasil, para que Deus tenha misericórdia do sistema de educação. Oramos para que Deus tenha misericórdia da Bolívia, da Venezuela, que estão enfrentando situações também. Mas em algum momento, o que eu quero dizer é, a igreja precisa estar preparada. Nós precisamos saber que quando as coisas vêm e começam a piorar, não é que Deus nos abandonou, Deus está nos levando a um ponto onde as dores de parto virão e o filho vai nascer, amém? Por isso que ele fala, né, ele em Lucas 21, ele descreve um monte de coisas difíceis que vão acontecer, e depois ele fala, quando vocês virem todas essas coisas acontecerem, levantem a cabeça e glorifiquem a Deus, porque a sua redenção está próxima. Então nós temos que ter essa atitude. Nós oramos para que Deus dê oportunidades, nós oramos para que Deus abençoe o nosso país e os outros, mas nós sabemos que em algum momento as dores de parto virão, mas isso tem um propósito, o propósito para que venha o reino de Deus, para que venha a ressurreição. Essa ordem velha precisa passar. Não tem esperança num governo da direita, num governo da esquerda, num governo de centro, não tem esperança de que isso vai trazer. Isso pode trazer um alívio, Deus pode nos dar um tempo de alívio, mas não tem esperança de uma coisa que vai trazer o que nós ansiamos. Então, nosso coração diz, Deus, leva-nos, prepara-nos, faz com que essa gestação chegue ao ponto certo, faça com que chegue o momento, faça com que, ainda que nós não tenhamos forças, ainda que nós oremos, Deus, está chegando a hora e não temos força para dar luz, e Deus responde, mas eu que dei esse momento, eu que trouxe o filho, eu vou fazer com que nasça. Senhor Deus, nesta manhã, Senhor, nós queremos, Senhor, nosso desejo mesmo é que o dia da Tua vinda possa chegar logo. Nosso anseio, Senhor, é esse. Ó Deus, não estamos ansiosos pelo sofrimento, mas estamos ansiosos pela Tua vinda.
Estamos ansiosos pelo reino que virá e clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor prepare a Tua igreja no Brasil e em todas as partes do mundo, para que nós tenhamos a Tua força para passar pelas dores de parto e para que o Filho possa nascer e o Senhor possa vir ao nosso encontro. Isso é o nosso desejo, o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém.